Débora. Sai. Décima sétima sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2019. Convido o senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Conceição Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. E Zacarias de Souza Pinto. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido o senhor primeiro secretário para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 207/2019. Excelentíssima senhora presidente, vimos pelo presente respeitosamente perante a presença de vossa excelência, com suporte no artigo 187, inciso 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galha, solicitar a retirada do projeto de lei número 048 de 2019, que cria o Conselho Municipal de Resíduo Sólido de Galha. Sem mais, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves. Ofício número 211/2019. Excelentíssima senhora presidente, vimos pelo presente respeitosamente perante a presença de vossa excelência, com suporte no artigo 187, inciso 5º, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, solicitar a retirada do projeto de lei número 011/2019, que dispõe sobre a alteração da lei número 2111 de 2011, que instituiu o plano de carreira do magistério municipal. Sem mais, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Requerimento parlamentar número 051/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da Cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da Cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Primeiro, em que situação se encontra o convênio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na qual legitima a autuação referente ao uso de veículo com som alto? Encontra-se em vigor ou não? Segundo, se não se encontra em vigor, a administração fará algo para sanar essa lacuna? Câmara Municipal da Cidade de Galha, 8 de novembro de 2019. Francisco Yoshida Júnior. Entre em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 051/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, o requerimento parlamentar número 051/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem.
Está aprovado em turno único, de discussão e votação, requerimento parlamentar número 051/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 052/2019. Excelentíssima Senhora Presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos a mesa diretora e, depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder as seguintes indagações. Primeiro, há possibilidade de ser designado um servidor para abertura da recepção da unidade de saúde, no mínimo 15 minutos antes de começar o atendimento, em especial a unidade PSF terceiro, para que as pessoas que se dirigem a essas unidades não tenham que ficar aguardando do lado de fora em pé e possam ter melhor acolhimento? De se esclarecer que o servidor poderia compensar esses 15 minutos no horário da saída. Câmara Municipal da cidade de Galha, 8 de novembro de 2019. Newton Siginori Massuda. Entre em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 052/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Presidente, primeiramente, boa noite aos companheiros vereadores, público presente, boa noite, os professores, prazer em recebê-los novamente aqui nessa casa. A respeito desse requerimento que eu solicitei, até aqui o vereador Ricardo está dando um sinal de positivo ali, parece que já até, o prefeito, acho que já está abriu hoje mais cedo um pouquinho. É que eu particularmente, acabei utilizando o serviço, né, esses tempos aí, com a minha sogra, e eu fui levar ela até lá. Então você percebe que fica aí, o pessoal chegam no horário, os funcionários, está abrindo normal, porém o pessoal está esperando. Então seria só uma maneira de quê? De realmente melhorar o atendimento para o povo, não é isso? Essa é a nossa responsabilidade, é isso que nós devemos estar buscando, até não solucionar os problemas, mas detectar os problemas e poder passar. Então, assim, o requerimento está feito. Se já tiver em processo aí, em andamento, ótimo. Se não tiver, eu acho que seria uma colocação importante. São 15 minutos antes, quer dizer, as pessoas que chegam aí um pouco mais cedo, porque algumas delas até estão utilizando o PSF3, agora que está em reforma aqui, para fazer a coleta de exames, de sangue e tal. Então, já fica ali. E aí, coincidiu de eu ter ido alguns dias e ter visto isso. Então o pessoal fica tudo para fora. Num dia normal, tranquilo, mas um dia estiver chovendo, né? Que pode acontecer, pega um dia chuvoso, de manhã e tal. Então, quer dizer, a pessoa desce do carro, se alguém for levar um táxi, alguma coisa assim, e entra na recepção. Pelo menos aí uns 15 minutos antes, eu acho que já seria interessante. Né? Eu solicitei um funcionário, mas de repente poderia até ter mais que um ou dois, pelo menos, e os 15 minutos que ele vai entrar antes, e ele saia mais cedo, 15 minutos mais cedo no final da tarde, que não necessariamente também precisa ser a mesma pessoa que abre, que vai fechar, né? Então, só fazer mais uma chave e deixar a responsabilidade aí. Eu sei que tem os alarmes e tal, tudo, mas eu acho que seria importante. E não só no PSF 3, mas no 1 e no 2 também. Então, acho que está colocado aqui, mas assim, uma evidência maior no PSF 3 que está sendo, acho que está sendo mais utilizado ultimamente. Aí. Mas uma colocação para os 3 PSF. Eu acho que é uma solicitação aí e um requerimento importante para ser atendido. Tá? Obrigado.
Encerrada a discussão, votação requerimento parlamentar número 052/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 052/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galhas, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 053/2019. Excelentíssima senhora presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, requeremos à mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, para que no prazo legal se digne responder às seguintes indagações. Primeiro, há possibilidade de ser realizado ao menos um estudo acerca da viabilidade de transformar em estacionamento em 45 graus na Avenida São José, reservando alguns bolsões de estacionamento especial para carga e descarga? Câmara Municipal da cidade de Galha, 8 de novembro de 2019. Newton Siginori Massuda. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 053/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Também vou aproveitar para falar um pouquinho desse. Que assim, eu não sei se vocês observaram, foi feita uma pintura, né, de estacionamento. Mas se você passar na avenida aí, você vai observar que as pessoas não param na vaga. Às vezes para em cima da faixa, para um pouco, uma no meio, outra no... Então, quer dizer, acaba não estacionando, vamos dizer assim, de maneira correta. E se a gente fizer o estacionamento na avenida em 45 graus, a avenida hoje ela está bem ampla, está larga, então daria para fazer isso. E então cada carro vai entrar no seu lugar, certinho, vai, vamos dizer assim, vai poder estacionar uma quantidade maior de carros, né, no mesmo espaço, sem um tomar a vaga do outro, vamos dizer assim. Porque tem hora que às vezes você vai lá, tem um carro que está estacionado em cima da faixa e ficou meio para lá e meio para cá e você não consegue colocar o carro. Então é uma colocação assim, seria uma maneira de estar solucionando isso, né? Esse tipo de problema aí. Tá certo que as pessoas deveriam estacionar correto, mas eu acho que é uma maneira de estar corrigindo aí e fazendo uma coisa mais positiva, tá? Encerrada a discussão e votação, requerimento parlamentar número 053/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 053/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galhas, São Paulo, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Moção número 017/2019. Considerando a iniciativa da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, cidade de Galha, estado de São Paulo, na qual, através da atuação dos pastores Luiz Carlos Lima e de Edna Aparecida dos Santos Lima, juntamente com os membros da citada instituição religiosa, e que sempre pautou suas atividades em prol da comunidade galiense, defendendo a fé em Cristo e seu Evangelho como forma de restaurar o bem comum e moral e bom convívio social,
a solidariedade e o amor ao próximo. A atuação está que já ocorre há 56 anos. Requeremos a mesa diretora e depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, com suporte do artigo 183, parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 224, inciso 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, seja conferida a moção de congratulações e aplausos à Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, cidade de Galha, Estado de São Paulo e seus membros, na pessoa dos pastores Luiz Carlos de Lima e Edna Aparecida dos Santos Lima, consignando que a Câmara Municipal de Galha tem orgulho de compartilhar a sua história de fé, amor em Cristo e perseverança. Câmara Municipal de Galha, 8 de novembro de 2019. Francisco Yoshida Júnior, vereador. Entra em turno único de discussão e votação a moção de aplausos número 017/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, moção de aplausos número 017/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovada em turno único de discussão e votação a moção de aplausos número 017/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior. Encaminhe-se cópia da moção número 017/2019, devidamente registrada e certificada aos homenageados nos termos regimentais. Moção 018/2019. Considerando a dedicação conferida ao comércio de nossa cidade de Galha, considerando que, por década a fio, a perseverança foi um de seus escudos, ainda que a adversidade tenha mostrado seu obstáculo. Considerando que a atitude dos homenageados é um exemplo de como a honestidade, humildade, união familiar é uma receita para a longevidade do empreendedorismo no comércio galiense, tendo como exemplo a empresa Sentinela Confecções. Requeremos à mesa diretora e, depois de consultado o plenário dessa Casa de Leis, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 227, inciso 5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, seja conferida a moção de congratulações e aplausos à senhora Ana Lúcia Bizarro Guirro e família, consignando que a Câmara Municipal de Galha tem orgulho de compartilhar a sua história de superação e empreendedorismo. Câmara Municipal de Galha, 8 de novembro de 2019. Newton Siginori Massuda. Entra em turno único de discussão e votação a moção de aplausos número 018/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, moção de aplausos número 018/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação a moção de aplausos número 018/2019, de autoria do vereador Newton Siginori Massuda. Encaminhe-se cópias da moção número 018/2019, devidamente registrada e certificada aos homenageados nos termos regimentais. Indicação parlamentar número 046/2019. Com suporte no artigo 183, parágrafo inciso 1º, inciso 10º, parágrafo 1º, inciso 10º, 222,
ambos do regimento interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Galha, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do regimento interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, deverá ser lido em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que esse tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja, se possível, providenciada a instalação de um redutor de velocidade, quer dizer, lombada, no prolongamento da rua Prefeito Romeu Escaramucci, trecho que fica entre o Lago Municipal e o núcleo habitacional Alfredo Pereira Cardoso, já que o início das atividades comerciais do Bar do Lago Municipal aumenta consideravelmente o fluxo de veículos na citada via. Câmara Municipal de Galha, 8 de novembro de 2019. Francisco Yoshida Júnior. Como as indicações parlamentares não necessitam ser aprovadas pelo plenário dessa Casa de Leis, determina a Secretaria que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este possa tomar as providências que julgar cabíveis. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário para que faça a leitura do expediente recebido por diversos. Não há, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos.
Reabertura dos trabalhos. Convido o senhor primeiro secretário a fazer a chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréa Cristina Pepinelli. Presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Reinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. E Zacarias de Souza Pinto. Estão presentes os 9 vereadores, senhora presidente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presente sessão e imediatamente passaremos a apreciar as proposições constantes da pauta da ordem do dia. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei complementar número 004/2019, que dispõe sobre a atualização a ser aplicada na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e outros tributos e taxas municipais, para o exercício de 2020, e da outras providências. Esclareça-se que, por ser matéria reservada a projeto de lei complementar, sua aprovação depende dos votos favoráveis de 2/3 dos membros desta Casa de Leis, ou seja, no mínimo 6 vereadores. Em discussão, projeto de lei complementar número 004/2019. Encerrada a discussão, votação do projeto de lei complementar número 004/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos projeto de lei complementar número 004/2019, que dispõe sobre a atualização a ser aplicada na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e outros tributos e taxas municipais para o exercício de 2020 e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 005/2019, que dispõe sobre a inclusão do item para cobrança de taxa de licença para o comércio de ambulante e da outras providências. Esclareça-se que, por ser a matéria reservada ao projeto de lei complementar, sua aprovação depende dos votos favoráveis de 2/3 dos membros desta Casa de Leis, ou seja, no mínimo 6 vereadores. Em discussão, projeto de lei complementar número 005/2019. Posso falar? Não. Desse aqui? Olha, quanto a esse projeto que ele está mandando aqui, a cobrança do quem vender ferro fundido, alumínio, cobre, bronze, etc., né? Isso aí, no começo do ano, o cemitério foi bem roubado com esses cobre, praticamente mais de 100 túmulos foram roubados, inclusive os dos meus pais. Então, quando eu conversei com o prefeito a respeito disso, que eu fui no gabinete e falei para fazer BO, porque também foi roubado carriola, pá, foram roubadas muitas coisas também do cemitério. E a resposta que eu tive do prefeito foi: o que eu vou fazer, que eu também fui roubado 2 vezes. Então, quer dizer, isso aqui já tinha que ter se providenciado no começo do ano, porque agora, depois que foi roubado, agora é que vem as multas, né? Então, eu acho assim, isso aqui, tem um senhor que vende de sábado ali no jardim. Eu também tenho hora que ele tem esses produtos aí de ferro, fio, essas coisas. Então, eu não sei, né? As multas aqui, o que é. Eu acho que isso aqui já devia ter sido providenciado há mais tempo, né? Porque os roubos foram no começo do ano. E isso aqui, que me explicaram que está sendo feita essa lei, é por causa de diminuir os roubos aqui na cidade. Eu não estava na reunião do prefeito, mas o que chegou até mim foi que é para diminuir os roubos na cidade. Então, eu acho que tem que... Onde eles vão roubar mais isso aí é no cemitério, é os fios aí de alguma propriedade, de alguma casa, assim. Mas isso aqui eu tinha que falar, porque eu conversei com o prefeito no começo do ano, quando o cemitério foi
Então, mas eu vou a favor, assim, porque talvez seja por causa de alguma coisa, mas eu tinha que falar, porque eu fui falar a respeito desses roubos que estavam acontecendo. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei complementar número 005/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 005/2019, que dispõe sobre a inclusão do item para a cobrança de taxa de licença para o comércio de ambulante e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 042/2019, que dispõe sobre a concessão de autorização ao Poder Executivo Municipal para a realização de obra de execução de passeio público tipo calçada ou piso de concreto moldado, com recursos próprios, no local do trecho da vicinal Eduardo Dias de Castro, delimitado entre as ruas Vereador Mauro Rodrigues da Silva e Rua Prefeito Jorge Frei, do núcleo habitacional Vereador José Silvino Zaniboni, e da outras providências. Em discussão ao projeto de lei número 042/2019. Encerrada a discussão e votação, o projeto de lei número 042/2019, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos, o projeto de lei número 042/2019, que dispõe sobre a concessão de autorização ao Poder Executivo Municipal para a realização de obra de execução de passeio público do tipo calçada ou piso de concreto moldado, com recursos próprios, no local do trecho da vicinal Eduardo Dias de Castro, delimitado entre as ruas Vereador Mauro Rodrigues da Silva e Rua Prefeito Jorge Frei, do núcleo habitacional Vereador José Silvino Zaniboni, e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 043/2019, que dispõe sobre medidas de preservação ambiental, plantio e replantio de florestas de eucalipto ou de outras essências florestais exóticas, para o uso de fins domésticos ou industriais, no âmbito do município de Galha, São Paulo, e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 043/2019. Eu só gostaria de falar a respeito desse projeto, que eu acho que é um projeto até, de certa forma, interessante. A gente tá aí tentando proteger aí o nosso território, né, municipal, mas a gente acaba entrando numa esfera um pouco diferenciada, porque privar o proprietário de executar uma plantação na sua propriedade é o mesmo de que falar que você não é dono daquilo que você possuiu, né? Concordo com a colocação que o eucalipto ele vai trazer menos geração de renda, né, mão de obra e tudo isso. Porém, nós vamos interferir numa coisa que é particular, né? E aqui tem, né, a Constituição Federal fala: compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade e estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico. Artigo 22, 1 da Constituição Federal.
Então, assim, o meu manifesto já é contrário. Eu sei que até é uma boa causa, porém nós vamos barrar na Constituição Federal, né? Certo? A Constituição diz que não cabe a nós fazer isso, tá? Essa é uma colocação que eu estou passando. Obrigado. Eu sigo as palavras do Nito, né? Porque nós tivemos uma reunião na quinta-feira, as comissões, e também o meu parecer é igual ao dele, porque a lei está aí na Constituição, nessa lei que ele acabou de ler, então o meu parecer é igual ao do Nito também, mesmas palavras dele. Bom, encerrada então a discussão, votação projeto de lei número 043/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Presidente, eu queria fazer abstenção do meu voto nesse projeto. 5. Então foi aprovado com 5 votos favoráveis, 2 contra e 1 abstenção. O projeto de lei número 043/2019, que dispõe sobre as medidas de preservação ambiental, plantio e replantio de florestas de eucalipto ou de outras essências florestais exóticas para uso de fins domésticos ou industriais, no âmbito do município de Galhas, São Paulo, e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 044/2019, que dispõe sobre a revogação do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 2446/2018 e da outras providências. Em discussão, projeto de lei número 044/2019. Eu estou falando demais, né? Mas vamos lá. A solicitação aqui do prefeito para revogar o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 2.446 de 2019, que tem a cópia aqui, ele revoga o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal, onde ele pede que, na lei, foi realizada uma emenda, né, até de minha autoria, onde o dinheiro arrecadado com as vendas dos terrenos que foram solicitados para ser desafetados, seriam utilizados para uma compra de um outro terreno para desenvolvimento da cidade, para aquisição de uma área para a criação de um novo distrito industrial. Pois bem, essa lei, foi criada, se eu não me engano, em abril ou maio, julho de 2018, né? Então, um ano depois de ser criado, ou de ser colocada essa emenda, por essa casa, né, de leis, somos nós que verificamos isso, ele solicita a revogação. Ninguém está aqui para truncar a administração, certo? Porém, eu acho que assim, a colocação que ele fez lá atrás, para fazer a desafetação da área, era um objetivo. Por isso que nós aprovamos, por isso que nós somos unânimes, né, favoráveis a isso. Se houver
revogação, né? Pode ser que aconteça, mas eu gostaria de ler aqui até o parecer da Comissão de Finanças. Nós tivemos a reunião na última quinta-feira. Então, voto relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, PL 11/2019, na qual dispõe sobre a alteração de lei municipal 2.111 de 23 de agosto de 2011, que institui desculpa, não é esse, é outro. Parecer da Comissão de Finanças. Projeto de lei 11/2009, projeto de lei 44, que dispõe sobre a revogação. Então, são vistos e relatados os projetos de lei. A Comissão de Finanças e Orçamento proferiu a seguinte decisão: por maioria de votos, pela aprovação do projeto, pela reprovação do projeto de lei 44/11 pelo plenário desta Casa de Leis, nos termos do voto do relator. Absteve-se de votar o vereador Ricardo César Vicente, nessa reunião que nós tivemos na Comissão de Finanças. Então, esse aqui é o parecer. Trata-se de projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo, na qual dispõe sobre a revogação do parágrafo 3º do artigo 2º das leis 2.446 de 2018 e da outras providências. Em relação ao projeto em discussão, tenho parecer contrário, visto que a emenda foi criada justamente para que o uso do erário público tivesse seu destino correto e utilizado da melhor maneira possível, até porque, quando o município alienia um imóvel, os recursos ali adquiridos só podem ser utilizados para a aquisição de um outro imóvel ou para pagamento de dívida de natureza previdenciária. O que deixa claro é que a emenda foi apresentada e aprovada por unanimidade, como já falei, atendendo à solicitação verbal e informal do senhor prefeito, no momento em que foi apresentado o projeto de lei, que resultou na Lei 2.446 de 2008, onde os recursos advindos da realização de leilão público seria e será utilizado para a aquisição de uma outra área para o desenvolvimento e criação de um novo distrito industrial, podendo assim oferecer a criação e geração de novos empregos, atraindo para o nosso município novos empreendedores. Diante disso, tendo em vista as alegações supracitados, voto no sentido de ser reprovado o projeto de lei 044/2019 pelo plenário da Câmara Municipal de Galha. Newton Cigenori Massuda, relator. Isso foi o que a gente discutiu, né? Também teve o voto aí da Maria José, da Maria José e a abstenção do DOCA. Então, tá aí para vocês. Vou dizer para vocês muito claramente, se essa lei for revogada, vou ficar muito descontente. Vai mostrar que realmente essa nossa Casa de Leis vai deixar e está deixando muito a desejar. Mas cada um é livre para fazer a sua escolha e seus votos. Mas a revogação de uma lei que foi criada há menos de um ano atrás, eu acho que fica difícil de se trabalhar. Então, meu voto é contrário e está aí. A comissão também deu parecer contrário. Ai, Jesus. Posso? Eu quero usar a palavra. Eu sigo as palavras também do Nito, porque a gente pertence à comissão. No dia 11 nós tivemos a reunião, né, Nito? Nós, dois, e o DOCA, né? E eu e o Nito fomos contra essa revogação. E, segundo, faz hoje 15 dias, teve uma reunião no gabinete do prefeito, somente eu que não fui chamada no gabinete.
Não sei por que eu já falei nessa casa, né? Eu não sou contra o prefeito, não sou contra o município, eu apenas fui eleita para ser uma vereadora, e vereador é um fiscal do povo. E nessa reunião que teve no gabinete, eu fiquei sabendo por outros que foi discutido isso aqui que o Nito acabou de falar, que esse dinheiro que foi da venda desses terrenos, né, que seria 200 e poucos mil, seria, primeiro esse ano falaram que foi para comprar um outro terreno, para ser construído um distrito industrial, o segundo distrito. Depois a gente aprovou. Depois veio de novo, ele explicou lá embaixo, numa outra reunião, antes dessa, faz 15 dias, que talvez iria construir 10 incubadoras atrás da indústria Rorato. Agora, terceira vez, mudando aí, o que eu fiquei sabendo é que esse dinheiro para comprar os fundos do hospital. Seria aquela parte do abrigo para aquele terreno lá atrás. Então, que era para ajudar o hospital. Foi o que eu recebi essas fontes, não foi, Nito? Então, eu acho assim, não sou contra o hospital, a gente precisa do hospital, a gente vai lá, a gente é muito bem recebido, não sou contra, nada, nada. Mas a gente tem que ver esse dinheiro que vai para o hospital, que diz que é para ajudar o hospital. A prefeitura já está repassando mais de 170 mil para o hospital. Então, tem que ver o que está acontecendo com o hospital, né? Eu acho, a gente como vereadores, como a prefeitura repassa dinheiro para o hospital, eu acho que a gente tem todo o poder de pedir a contabilidade do hospital. Onde é que ele está zerado, o que está acontecendo, para estar sendo comprado esse terreno, para repassar esse dinheiro para o hospital. A gente não é contra nada. E outra coisa, a gente aprovando isso aí hoje, não veio uma avaliação de um terreno, não veio nada. Como que a gente vai aprovar? Não tem que ter alguma avaliação desse terreno, o quanto que ele vale, esse terreno atrás do hospital, né? Então, isso aí, eu também, meu parecer, depois a hora que ela falar, né? Mas... Posso? A senhora citou aí, fez a colocação, mas essas são todas, são falas da dona Maria. Foi informal. Informal, né? Porque foi a reunião então, que eu assim, fiquei presente. então acabamos ficando nessa informalidade. E hoje, o que realmente nós estamos julgando é a revogação. Quer dizer, vocês estão dando liberdade para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro. Certo? E não esqueça que nós somos representantes do povo, não esqueça que nós somos responsáveis por isso. Certo? Não estou falando que vai usar indevidamente, não estou falando nada disso. Não, a gente se não houver alguma nada. Nós somos responsáveis por isso. Então, assim, estou na Comissão de Finanças e eu acho que, assim, a priori, foi isso. Então, para a compra do Distrito Industrial. Certo? Tanto é que veio o projeto, quando o projeto chegou para ser uma venda na sua totalidade, que aquele terreno hoje, se fosse vendido na totalidade, ele não teria atingido nem 100 mil reais. Foi por isso que aí nós criamos essa emenda. Foi arrecadado mais de 250 mil reais naquela área, onde às vezes venderia por 70, 80, 100 mil reais. Então, assim, o dinheiro tem que ser utilizado corretamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Do hospital, eu sou defensor do hospital. Muitos sabem e muitos não sabem. Nunca falei, divulguei, mas no final de 2016, acompanhei 100% a transição da diretoria. Existem alguns problemas lá? Sim, existe. Existia e existe, com certeza. Né? Porém, a despesa mensal do hospital, naquela época, ela girava em torno de 175 mil reais. Não mais que isso. Hoje eu não sei. Para falar a verdade para vocês, eu não sei. Eu só sei que as aprovações que nós fizemos dos outros projetos das emendas, dos subsídios que são direcionados para o hospital, são bem substanciais. Certo? E não estou falando que não tenha, não. Muitos falam, o hospital é um elefante branco. Um elefante branco, um elefante preto, pode ser um elefante do tamanho que vocês quiserem. Por mim, ele vai permanecer aberto, se a gente tiver que pôr lá mais 200 mil, 250.
porém com transparência. Certo? Sou defensor do hospital. Brigo por causa do hospital com quem tiver. Porém, nós precisamos ter transparência. Concordo. Certo? Concordo. É só isso que eu estou pedindo para vocês. Transparência. Então, nós vamos colocar lá, vai vender um terreno para suprir déficit. Então, nós precisamos mostrar para nós qual é o déficit. O que está acontecendo? Porque se for fazer folha de pagamento, daqui 2, 3 anos, não vai ter mais terreno para vender. E vamos arrumar o dinheiro aonde? E não vem falar para mim que a prefeitura de Fernão não está repassando. Então vem aqui e fala, ó, fulano não está repassando, ciclano não está repassando. É por isso que está faltando dinheiro. Certo? Porque fazer as coisas meio baixo do pano, escondidinho aí é fácil. Ó, então, põe mais 200 lá, põe mais 250. Quer dizer, esse ano põe 250, o ano que vem mais quanto? Nós precisamos do hospital aberto, sim. Sou um defensor do hospital. Né? Quem tem carro aí sabe, todo mundo faz seguro para não usar. E caro, né? O nosso hospital é isso. Nós temos que pagar caro lá, nós pagamos até. Porém, para a gente utilizar. E está sendo bem atendido, a população está sendo bem atendida. Porém, eu acredito que está faltando um pouco de transparência. Mostrar um pouco mais o que está acontecendo. Mostrar essa realidade. Mostra para nós, nem nós, os 9 vereadores aqui, não sabemos o que está acontecendo. Se alguém sabe, pode falar para mim, porque eu não sei. Participei ativamente lá no final de 2016, no começo de 2017. Por isso que E de certa forma eu fui excluído. Por isso que é um direito da gente pedir Certo? a contabilidade do hospital. A prefeitura repassa o dinheiro, nós temos o direito de saber. Uma parte aí. Só um minutinho, Ricardo. Eu acho que é assim, Bonito, eu só não concordo quando você fala que nós estamos liberando dinheiro para ele fazer o que ele quiser. Não concordo. Porque o que ele for fazer vai passar por essa casa de lei. E ele só vai fazer se nós aprovarmos. Então, assim, e outra coisa, Bonito, quando você fala que nós já mandamos muitos dinheiro para lá, qualquer um de nós pode ir lá e pedir a contabilidade do hospital. Se algum de vocês acha que está indo dinheiro a mais e que está sobrando dinheiro no hospital, então quer dizer que nós, novos vereadores, não estamos fiscalizando. Então qualquer um de nós tem o direito de chegar, pegar a contabilidade do hospital e estar olhando. E se nós liberarmos essa verba hoje e essa verba for para o hospital, qualquer um de nós pode pedir. Então, assim, eu acho que não é aprovando que nós vamos estar liberando ele para fazer o que ele quiser com o dinheiro. Não é assim que funcionam as coisas e você sabe disso. Você, como vereador e os outros vereadores, sabe que só vai ser utilizado esse dinheiro a partir da nossa aprovação. Certo? Só uma parte rapidinho. O projeto de lei que está aí, o assunto que está falando, revogação da emenda do vereador Nito. O resto só está uma conversa. Como sempre. Isso. Isso. E que vamos votar agora é em cima do. Exatamente. Certo? É a revogação. É isso, né? É. Agora, onde vai ser utilizado o dinheiro, vai passar por essa casa. Exatamente. Que for utilizado o dinheiro, vai ter que passar novamente, lei, isso, etc. Passar nas comissões. Perfeitamente. Mas agora eu pergunto, vereador, Não é, vereador Adinho. Não. O que vai ser votado agora. Ô, presidente, o que vai ser votado agora. É a revogação. Está confundindo. Está confundindo. O que vai ser votado é a emenda do vereador Nito em cima do recurso. Exato. Certo? Senhora vereadora, Momento. presidente, Posso? presidente, a parte, presidente, ainda não falei, não manifestei. A vereadora, às vezes, ela tem tanta dúvida acerca do hospital. Vereadora, não, só hoje que eu falei. não, meses até a senhora falou, faz um requerimento. Olha, eu faço sempre. Então, E o que que foi do falar? hospital. Vamos parar. Eu estou falando agora, gostaria que a senhora me respeitasse. Tá bom. A senhora falou até agora, eu não cortei a senhora e não interrompi a senhora. Eu gostaria que a senhora me respeitasse, então. Tá bom.
tá? Então, a senhora faz tanto requerimento para saber de professor que vai fazer excursão. Foram lá para a Bienal. A senhora quer saber de professor, da coordenadora. A senhora quer saber disso, daquilo outro. Faz para o hospital, então. Chama, convida o presidente do hospital, o tesoureiro, o diretor. Convida todo mundo, vem aqui, pronto. Traz o papel, chama o contador, vamos conversar. Pronto. Porque agora, nessa conversa que fica, o que está esparramando? Fica aqueles ares no ar. Tá? Então, quer dizer, não, espera, eu estou à parte. Então, fica aqueles ares no ar. Tá? O que deu para entender é que certas coisas estão correndo lá. Se a gente não tem prova para poder falar, então a gente deveria ser mais cauteloso. Então, a partir do momento que tiver uma prova concreta disso, daquilo outro, aí se fala. Então, porém, nós fugimos totalmente do assunto que estava sendo o projeto 44. Posso fazer uma pergunta? Encerrada a discussão, Peraí, vamos fazer uma votação. Posso mais? Posso falar? Não, eu só queria fazer uma pergunta para ele. Senão nós vamos ficar falando do hospital e o... Posso? Assim, ó, o que eu coloquei é justamente isso, tá? Vamos desculpar, eu coloquei o hospital porque foi falado informalmente, certo? E isso pode até ser uma estratégia que o dinheiro seria ou será utilizado no hospital. Aquisição de um terreno, de um lote lá do hospital, para ajudar o hospital. Mais do que nós estamos fazendo. Entendeu? Então, assim, ó, as argumentações que às vezes não me convencem. Deixa eu só entendeu? É só isso que eu estou falando. Por isso eu estou falando. Defendo com unhas e dentes o hospital. Porém, as argumentações que estão sendo colocadas, extraoficiais, não cabe. Eu acho que todos nós defendemos o hospital, todos nós precisamos dele. Toda a população. Uma pergunta que agora eu fiquei na dúvida. Eu nem vou perguntar para o vereador, mas vou perguntar para o líder do prefeito. Pretinho, foi falado aqui, informal, isso aí, que esse dinheiro seria para a compra do terreno atrás do hospital, para ajudar o hospital. Eu não estive nessa reunião que o prefeito fez faz hoje 15 dias. Você estava presente nessa reunião. Agora, me diga com sinceridade, foi falado isso da boca do prefeito, que esse dinheiro seria para ajudar o prefeito? Aí agora a coisa fica certa. Aí eu tiro do meu pensamento. Tá, se for para a compra do hospital, vai vir o projeto... Não, só um minuto. Tá. Eu vou responder o que eu quiser responder. Tá. Se for para a compra do hospital, o projeto vai vir para essa Câmara Municipal e essa Câmara Municipal que vai aprovar ou não. O que nós estamos discutindo, eu acho que está se criando um tumulto em cima de uma coisa... Não, só um minutinho. Já que a senhora citou meu nome, eu tenho o direito da resposta. Sim. Eu acho que assim, o que nós estamos discutindo aqui é revogação da... PAC 044, é isso? Isso. Ou não, é revogação ou não. Agora, aonde vai ser destinado esse dinheiro? Para onde vai? E o que vai ser feito, nós vamos aprovar aqui. Mas foi comentado. Nós vamos aprovar aqui. Foi comentado na reunião? Eu já respondi para a senhora o que eu tinha que responder. Eu já respondi para a senhora. Agora, se a senhora quiser alguma coisa mais informal, a senhora desce no gabinete do prefeito, fica nessa parte de baixo aqui, a senhora conversa com ele. Eu sei. Entendeu? Eu não tenho que estar falando para a senhora o que eu converso com ele ou não. A senhora tem todo o direito, como vereadora, de descer na sala dele e conversar com ele. Obrigada. Bem? Nada. Sendo assim, desculpa aí, tá interferindo uma parte novamente. Sendo assim, é justamente isso. Nós estamos discutindo a revogação. E quando você revoga uma emenda de um vereador, isso mostra que, às vezes, o vereador faz o que aqui? Né? Então, pensem bem nisso. A revogação está aí. Não estou falando que não tenha, tá? Então, revogar, está revogando uma emenda que foi criada e aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Então, se a cada momento nós pudermos revogar emendas e leis, eu não sei o que nós vamos fazer aqui. Obrigado.
Vamos dar continuidade, então. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 044/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado. Está aprovado, com 5 votos favoráveis e 3 votos contra. O projeto de lei número 044/2019, que dispõe sobre a revogação do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 2446/2018 e da outras providências. Providencie a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 045/2019, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico único da Prefeitura Municipal de Galhas, São Paulo, previsto na Lei Municipal número 1212/91 e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 045/2019. Encerrada a discussão e votação, o projeto de lei número 045/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos favoráveis o projeto de lei número 045/2019, que dispõe sobre a alteração do regime jurídico único da Prefeitura Municipal de Galhas, São Paulo, previsto na Lei Municipal número 1212/91 e da outras providências. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. E, finalmente, entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 005/2019, Câmara Municipal, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior, que dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, natural e cultural do município de Galhas, São Paulo. Em discussão, projeto de lei número 005/2019. Encerrada a discussão, votação, projeto de lei número 005/2019. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos o projeto de lei número 005/2019, de autoria do vereador Francisco Yoshida Júnior, que dispõe sobre a preservação do patrimônio histórico, natural e cultural do município de Galhas, São Paulo. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Esgotada a pauta reservada à ordem do dia, passaremos imediatamente às explicações pessoais dos senhores vereadores. Tem a palavra a vereadora Maria José. Boa noite a todos, né? Agora já falei. O seguinte, queria falar assim, que se o prefeito, assim, tomasse providências com a CPFL, né? Que está demais. Ontem foi demais, né? Então, eu gostaria, assim, que ele tomasse umas providências, conversando com o chefe, porque aqui em Galha, por que não falta em Fernão, não falta em Duartino? O que está acontecendo aqui em Galha? Todo mundo reclamando, essa energia falta toda hora, queima aparelho, uma coisa ou outra. Então, eu gostaria, outro dia eu conversando com os funcionários da CPFL, eles me falaram que é a linha do matadouro, que é muito antiga, né? Então, ali tinha que tomar providências contra essa linha aí, que é o que está dando problema aqui na Galha, né? Então, eu acho assim, o prefeito viaja tanto para São Paulo, uma coisa ou outra, Brasília, então que conversasse com os chefes da CPFL para ver o que está acontecendo aqui em Galha, porque aqui em Galha está demais a falta de energia. Já que, não sei se eu devo falar a respeito dos professores, do que foi retirado, né?
Mas, então, quando vier agora de novo, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente fala que os professores, eles são totalmente a favor do calendário escolar do Estado, né? São totalmente a favor, porque tem economia na merenda, economia no transporte, né? Mas eles querem, assim, uma garantia, porque foi mexido nessa parte de férias, do recesso, né? Então, eles querem uma garantia no recesso escolar, né? Porque somente os professores é que têm o recesso escolar. E são os únicos que cumprem os 200 dias letivos, né? Então, eu acho aí que tem que ver isso aí bem, porque no Estado ainda também não foi aprovado nada. E se o Estado, a hora que aprovar, vê certinho, porque o Estado, do jeito que estão falando aí, o recesso, o Estado não chama os professores. E a lei que o prefeito tinha mandado, no recesso ele pode mexer com os professores, né? Então, aí não é certo, né? Se vai seguir o Estado, o calendário, então não é certo mexer nas férias do recesso do professor. Porque é o que aconteceu, por exemplo, no dia 18 de março, os professores, eles tiveram que cumprir hora de trabalho, se o calendário constava como atividades suspensas. Então, o calendário escolar é feito para os professores. Ele já tem os 200 dias letivos, né? Então, é isso aí que tem que ver certo. E, então, é só ajustar, quando ele conversar com os professores, é só ajustar as férias dos professores de acordo certinho com eles, né? Ninguém quer prejudicar prefeito, ninguém quer prejudicar a escola, ninguém quer prejudicar nada. Mas eu acho que é o certo, já que ele quer seguir o calendário estadual, né? Então, seria isso aí. Porque dos demais funcionários da educação, eles, no período, assim, de julho e janeiro, eles têm o recesso, mas os professores, mas os funcionários têm que trabalhar. Funcionário é diferente, né, de professor. Então, seria isso aí, né? E outra coisa que eu gostaria de perguntar, uma resposta. Depois eu vou entrar com o requerimento, né? Porque eu perguntei sobre os secretários municipais, quem eram responsáveis pelas horas extras. A Secretaria de Cultura e Turismo não veio aqui, né? Vieram todas as secretarias, menos a Secretaria de Cultura e Turismo. Será que foi extinguida? O que será que aconteceu, né? Porque não está aqui na resposta que eles enviaram ao meu requerimento. Vereador Kiko. Senhora presidente, vereadores, munícipes presentes, internauta, uma boa noite a todos vocês. Eu queria estar falando acerca, eu não sei se alguns munícipes procuraram vocês acerca da telefonia Vivo, tá? Que está dando problema. Porque aqui em Galha não funciona, alguns telefones da Vivo, mas funciona em Fernão, está funcionando lá em cima no Trevo e funciona em Garça. Aí entrei em contato com o servidor público, com o Daniel, que ele tem contato com a Vivo, e ele me disse que já foi enviado um ofício hoje, tá? E eles vão vir ainda para poder dar um respaldo acerca que provavelmente seja a torre de transmissão, tá? Então, gostaria de, se alguém procura vocês, tá? Então, fala que já foi tomado a provisão, já foram tomadas as devidas providências. Que nem acerca do problema da Força e Luz, o prefeito, esse tempo atrás, ele conversou e falou com... Antigamente era o Campos, que era o gerente da CPFL, hoje já mudou, né, Nito? O Eduardo. Ele falou que a CPFL está em estudo para poder fazer uma subestação de energia aqui em Galha, tá? Então, daí acabaria esse negócio de vir energia por Garça, acabaria esse negócio de vir energia por Duartina. A subestação funcionaria aqui e ela tem a capacidade de poder estar sustentando o município, tá? Então, mas só que, infelizmente, coisas que levam um pouco de tempo, né? E muito tempo que nós já temos esse problema,
eu acredito que não é só aqui em Galha, mas como também em outras cidades. Meu sogro mora em Bauru, ele também sempre reclama para mim a falta de energia. Eu gostaria de estar falando acerca de uma moção que eu fiz para a Igreja Evangélica O Brasil para Cristo, a qual completa 56 anos. Pelo pastor Luiz Carlos Limas e a pastora, a sua esposa, Edna Aparecida Lima, a qual juntamente com os membros, com as suas membresias, tem desenvolvido o trabalho junto, não somente com a igreja, mas também com a sociedade do nosso município. Ali nós fazemos as famílias carentes que nós atendemos com cesta básica, tanto membros da igreja ou fora da igreja. Ali também nós fazemos atendimento psicológico gratuito, para algumas são vagas limitadas. Tá? Aconselhamentos para casais, que hoje nós vemos grandes dificuldades com famílias, não somente famílias da igreja, mas fora da igreja, muitas das vezes também chama para estar fazendo o aconselhamento. E também fazendo trabalho com pessoas. Nós podemos ver ali que teve recentemente um casal que veio, o rapaz teve tempo atrás, quase se matou ali, bateu com o carro em frente do velório, e hoje frequenta a igreja. Foi um trabalho que foi feito na vida dele. Tem uma outra que esses tempos atrás também saiu da cadeia presidiária, usuário de droga, e graças a Deus pelo trabalho da igreja está recuperando esta pessoa, não somente a pessoa, mas também recupera a família, tentando novamente trazê-la para a sociedade para que tenha mais dignidade e respeito. Então é o trabalho que a igreja faz há 56 anos, atuando aqui no nosso município, com o intuito de poder levar o evangelho, instaurando para as pessoas. Nós podemos ver, talvez muitas pessoas começam a falar e criticar, mas quando as coisas apertam, eu já sou testemunha disso, o pastor Zacarias também, como pastor, testemunha disso. Quando as coisas apertam, nós vemos muitas pessoas, o primeiro lugar que eles correm é uma igreja para poder pedir oração. Não é, pastor? Eles vão lá, pedem, e a igreja está sempre com os braços abertos para poder atender a qualquer um, a qualquer pessoa, qualquer família, qualquer criança, adolescente, que queira naquele momento de angústia, de aflição, possa lá ouvir uma palavra e possa receber a oração. Gostaria também de estar falando do projeto de lei, a qual foi apresentado de minha autoria, 05/2019, CM, da Câmara Municipal, que fala acerca do patrimônio histórico, tá? Que hoje no nosso município não tem. Eu estava lendo esses dias uma reportagem, até eu estava conversando com o diretor jurídico, com o Júnior, não sei se vocês se lembram, tempos atrás foi achado no nosso município um fóssil de dinossauros, e hoje este fóssil encontra onde? Encontra-se em Marília. Então foi achado aqui. Se nós tivéssemos essa lei, ele poderia ter preservado aqui no nosso município, aonde que nós infelizmente foi levado para Marília, e onde hoje fica o foco, fica para Marília. Tá? Se tivesse essa lei, se nós tivéssemos feito essa lei antes, dias atrás, anos atrás, aquele fóssil não sairia do nosso município. Então, o foco não seria eles olhar para Marília, mas sim ficaria aqui em Galha. Foi encontrado ali na rodovia Bauru, Marília-Bauru, mais provavelmente conhecido como a Curva da Manteiga, né? Então, também, outro intuito, através deste item que muitas pessoas me perguntou, eu já me manifestei, já falei, e muitas pessoas me cobraram, acerca da igreja da Companhia Inglesa, onde através deste projeto de lei, aí nós vamos poder estar levantando fundos, tanto do federal ou o particular, que as pessoas quiserem, para poder estar fazendo o tombamento daquela igreja, daquela propriedade, onde que ali nós vemos que existe história, é uma história do nosso município que ela está sendo destruída. E onde nós vamos tentar, se der tempo, para poder recuperar aquele patrimônio que seja agora o patrimônio histórico, né? Foi feita a lei, agora eu espero também que o prefeito ele venha assinar. Outro item que eu ia falar, o requerimento que eu fiz, o requerimento, mesmo vocês viram quando estava aqui tendo discussão, passando o carro com o som alto. Assim as pessoas reclamaram para mim, não sei se reclamaram já para vocês, e acerca de som alto, às vezes é madrugada, as pessoas param com os carros com som alto, perto das propriedades, às vezes não respeitam os lugares e ficam com o som alto, e a qual eles ficam tirando o sossego.
eu tenho o meu ponto de vista. Se quer escutar som alto, vai no meio do mato ou coloca um fone no ouvido e liga bem alto do jeito que é. Mas, infelizmente, pessoas assim incomodam as demais pessoas da sociedade civil. Então, senhora presidente, é isso neste momento que eu gostaria de estar pondo aqui nesta Casa de Lei para que se fique registrado. Eu agradeço, senhora presidente, vereadores, munícipes presentes, internauta, e que Deus nos abençoe e nós tenhamos uma boa noite. Vereador Ricardo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Só deixar registrado hoje aqui o meu boa noite aos professores que se faz presente hoje na Câmara. Isso é muito importante para a gente, vereadores. Leiam mais. E é só isso, senhor presidente. Deixar só esse registro. Uma boa noite a todos. Vereador Nito. Mais uma vez, boa noite. Boa noite aí aos professores que estão presentes. Gostaria só de falar a respeito aí do projeto que foi retirado, né? Que nós fizemos a reunião de comissão, então o parecer da Comissão de Finanças, votando contrário também, né? Ao projeto que foi retirado. O Nito votou contra, Maria José, e o vereador Doca, que faz parte da comissão, se absteve novamente da votação, né? E aí fiz um relato aqui, como relator do parecer. Vou ler para os professores poder ter aí uma melhor visão do que aconteceu e de como a gente trata. Voto relatório. Trata-se do projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, PL 11/2019, na qual dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 2111, de 23 de agosto de 2011, que institui o plano de carreira do Magistério Municipal de Galha e dá outras providências. Então, foi um relator, como relator, eu disse. Pois bem, na reunião de Comissão de Finanças, realizada em 7 de novembro de 2019, foram convidados os professores para podermos realizar alguns questionamentos juntos às mesmas e saber qual seria o posicionamento em relação ao projeto apresentado pelo senhor prefeito municipal. Observa-se pelas manifestações que a maioria está em concordância, a maioria dos professores está com a concordância com a adequação e sincronização do calendário escolar municipal com o calendário escolar estadual, e que poderia ainda posteriormente discutir o assunto em relação ao período de férias previsto para o mês de janeiro. Visto que o período de atribuição, aí eu fiz alguns questionamentos junto aos professores e eles explicaram. Então, assim, a princípio o prefeito tinha solicitado por causa de fazer economia, tal, isso, aquilo, com o transporte, com merenda. Então, a gente foi ter o conhecimento de como acontecem as coisas. Visto que o período de atribuição é realizado no mês de dezembro do ano anterior e o planejamento do calendário municipal é realizado nos primeiros dias do ano letivo, ou seja, em fevereiro, podendo assim acompanhar a programação estadual, fazendo coincidir o início das aulas com o Estado, onde provavelmente o calendário estadual já tenha sido definido, que até então não foi. Podendo então ser acompanhado para uma sintonia na sua maior totalidade, primando assim pela economicidade, alinhando transporte e merenda, sem prejudicar as férias tão merecidas do corpo docente, nossos mestres professores. Não se mostra justificável a aprovação da nova regra trazida pelo projeto de lei em discussão. Diante disso, tendo em vista as alegações supracitadas, voto no sentido de ser reprovado o projeto de lei número 011/2019 pelo plenário da Câmara Municipal de Galha. Galha, 7 de novembro de 2019. Newton Cigenori Massuda, relator. Então, só gostaria de dizer isso. Eu acho que a reunião aí foi de relevância, né, os professores. Muito provavelmente o prefeito vai convidá-las a participar de uma reunião com ele, para que vocês possam chegar aí num acordo, né, plausível para ambos os lados, né?
Acredito muito assim na responsabilidade que vocês têm perante ao trabalho que vocês desenvolvem junto à nossa comunidade e o comprometimento que vocês têm também com a administração. Então eu sei que vai surtir aí bons frutos e um bom resultado em relação a isso. Então, muito provavelmente o prefeito vai convidá-las para participar de uma reunião. Creio eu que aconteça isso, que também foi uma coisa assim, falado informalmente. Se isso não acontecer, não sei, mas foi comentado que faria uma reunião com os professores para poder chegar a um acordo mais plausível. Só gostaria de agradecer aí a todos, né? Todos nós, não é? Por isso que nós já somos indivíduos, né? Nós somos individuais, porém aqui nós estamos trabalhando pelo coletivo, mas cada um tem seu livre-arbítrio, né? De estar tomando as suas decisões, como as decisões que foram tomadas hoje, muito importante. E que cada um realmente assuma aí seu posicionamento, né? Então, só quero agradecer. Vou continuar trabalhando da maneira que eu estou, procurando não resolver todos os problemas, mas, na medida do possível, solucionar, fazer com que as coisas aconteçam de maneira diferente, né? Às vezes posso até não conseguir que isso aconteça, mas vou continuar tentando, vou continuar colocando meus posicionamentos, né? Porque eu não aceito que as pessoas me falem ou escuto: ah, era assim, faz 20 anos que é assim, faz 10 anos que é desse jeito. Eu acho que a gente precisa inovar. A gente precisa inovar, melhorar, buscar aí novas alternativas. Nem sempre o que a gente pensa ou o que a gente quer é realmente o correto, né? Por isso que nós somos aí indivíduos, cada um tem o seu livre-arbítrio de estar escolhendo e tomando seus posicionamentos. Ok? Então, só quero agradecer. E a classe aí dos professores, contem comigo. Se houver essa reunião, gostaria até de ser convidado pelos professores aí. Ou se algum outro vereador quiser participar também, se vai ter essa liberdade ou não. Mas podem contar comigo sempre. E obrigado aí pelos vereadores por ter tomado os seus posicionamentos. Obrigado. Vereador Dadinho. Vereador Doca. Boa noite a todos. Dou minhas palavras do Ricardo Gutierrez a respeito dos convidados aí dos professores. E eu queria só falar com o prefeito a respeito da reunião com os professores. Eu gostaria que o Renato convidasse todos os vereadores também, entendeu? Para a gente entrar num acordo, certo? A respeito da reunião. E eu queria fazer uma pergunta para o Nito. Nito, qual foi o valor que você falou mesmo que foi repassado para o hospital? 175 mil? O valor que você falou? Foi repassado quando? 2 anos atrás, um ano atrás. Repassado não. O valor da despesa mensal, ela girava em torno de R$175 mil. Certo. Dezembro de 2016. Certo. Ô, Maria José, queria fazer uma pergunta. Qual foi o valor que você falou que foi repassado para o hospital? Então. Não, que foi repassado. Que foi repassado para o hospital? Não, agora que está surgindo essa aí por causa que falaram. Não. Não, tudo bem, só queria saber isso só. Quanto é que você tem aí? Não, eu não tenho nada, só queria saber só. Não, não tem. Por isso que eu estou perguntando para a senhora.
Agora eu pergunto para você, qual o motivo da pergunta? Para a gente saber o que está pra gente saber acontecendo? qual a posição que a gente vai tomar. Entendeu? Só isso, só. O seguinte, é como foi falado nessa reunião, falaram informal, né, que era para o hospital. Eu nunca fui contra o hospital, eu sempre fui muito bem atendida. Família Piovesan sempre ajudou muito o hospital, você entendeu? Então, eu não sou contra o hospital, não sou contra ninguém lá dentro. Só que as coisas é que nem eu falei aqui no NITO, as coisas têm que ser certas, as coisas têm que ser claras. Pronto. Por isso que eu perguntei o valor que a senhora falou. Só isso, só. Então, pode transmitir lá o valor e coisa. Tanto que eu falei assim sobre a prestação de contas, que é um direito nosso. Daqui para frente a gente começa a abrir mais os olhos. Vereador, você me entendeu? Vereador, posso? Se você quiser, se quer que eu te peça um requerimento para você ir no hospital e pedir tudo? Não estou falando para a senhora pedir nada. Só perguntei o valor que a senhora falou, só isso. Mesma coisa, qual o valor que ele é o que a gente vê, mais ou menos. Eu vou te responder, não precisamente, mas você também deveria saber do valor que está sendo repassado para o hospital, você tá perguntando para porque nós. você também assinou um projeto. Todo mundo. Isso, como eu, né? E se você observar na prestação de contas, no portal da transparência do município, o hospital está recebendo só da Prefeitura de Galha, ele vai estar programado para ser recebido da Prefeitura de Galha, R$1.900.000, um pouco mais, no ano de 2019. Eu só disse que as despesas mensais, no final de 2017, no final de 2016, começo de 2017, isso era uma despesa superficial de R$175.000. Não, só isso que eu queria saber. Só. Vereador Rinaldo. Bom, boa noite a todos e todas, os professores presentes, o público presente. Pessoal, acho que é assim, somos nove vereadores, né? Eu acho que é por isso que é número ímpar, para não ter empate. E aqui discordância é normal, por isso que fomos eleitos. Fomos eleitos para cada um tomar a decisão. Então, assim, esse tipo de discordância saudável tem que ter. Se essa Câmara baixar a cabeça para tudo e concordar com tudo, aí fica chato, né? Não precisa de vereador. Então, assim, transmitir um recado do prefeito, vai estar indo um carro para Brasília domingo. Já que estamos falando em verba, né? Quem quiser buscar verba em Brasília, está indo um carro para Brasília domingo. Quem quiser carona, ele vai sair daqui no domingo à tarde e vai estar retornando na quarta. Então, quem quiser bater lá no gabinete dos deputados federais, tem 2 vagas no carro. Quem tiver à disposição para ir, é só procurar o prefeito. Já que estamos falando de verba, vamos correr atrás de verba, né? Sobre os professores, eu tive hoje no gabinete do Renato, hoje de manhã, foi até o momento em que ele pediu para estar retirando aí o projeto de lei dos professores, e eu estou, né, surgiu essas dúvidas, se ele vai conversar ou não. Eu estou afirmando para vocês que ele vai sentar com vocês para conversar. Agora, se ele vai chamar os vereadores, é uma decisão dele, mas com vocês ele vai sentar e está tendo esse diálogo, por isso que ele retirou o projeto. Então, assim, eu acho que ele, como executivo, ele está vendo que ele tem que ouvir vocês também. Então, acho que é isso que falando e ouvindo que a gente chega num acordo, né? Acho que cada um cede de um lado e acaba chegando num ponto que sirva a todo mundo. Do mais, uma boa noite a todos. E que nas próximas sessões sejam mais agitadas igual foi essa. Eu gostei dessa sessão hoje. Eu não sei se é porque tem um público presente que os ânimos se alteraram um pouco mais, né? Eu acho que eu até falar com as professoras que vocês viessem mais, porque com vocês aqui foi mais emocionante a sessão hoje, que normalmente o pessoal não discute tanto, não fala tanto. Eu achei até interessante essa sessão de hoje, né? O pessoal se interagiu bastante. Eu acho que isso faz parte, isso é saudável, isso é bom para o município. Tem que ter discussão, porque ninguém pensa igual. Então, assim, eu acho que tudo que estamos fazendo, no fingir dos ovos, todo mundo quer o bem do município, ninguém está aqui para atrapalhar o município. Só que cada um tem um entendimento, e isso é saudável, tem que ser assim.
Ok? Uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado pela presença de vocês. Vereador Zacarias. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e o público presente. Boa noite.